Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Gabriel, sou coordenador da tricologia aqui no SMD, sou dermatologista, sou membro da SBD, da Sociedade de Cirurgia também Dermatológica. Fiz célula de tricologia no Hospital do Servidor Municipal, depois acabei fazendo especialização em cirurgia dermatológica avançada na Unifesp. Hoje eu vou falar um pouquinho da tricologia em geral, depois vou falar um pouquinho da nossa pós-graduação. Fiquem à vontade, aproveitem. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar que a gente vai sempre respondendo durante a aula. Eu vou falar um pouquinho da história da tricologia. Acho que a tricologia ela está bem buscada e crescendo muito entre nós médicos. Uma procura muito grande de pacientes, tanto da tricologia clínica quanto do transplante capilar. Mas a história já vem de muito tempo atrás, né? Então, desde o início da humanidade, existe essa preocupação com os cabelos, tá? Então, biologicamente, os cabelos eles servem tanto para uma proteção do frio, de impactos, mas também como um adorno sexual, tá? Então, para atração do sexo oposto, tem toda essa parte. Por isso que quando a gente tem uma queda capilar, tem toda aquela baixa autoestima, aquele sentimento de impotência, tá? Em todas as culturas, em todos os tempos, cabelos são literalmente adorados, e então eu sempre brinco, todos os deuses possuem cabelo nas religiões e mitologias, tá? Mas sempre me perguntam, e o Buda? Né? O Buda, ele era cabeludo, porque ele era um príncipe, né? O Buda, ele morava num castelo e ele teve uma visão, viu que muitas pessoas estavam sofrendo e ele raspa o cabelo como essa renúncia dos bens materiais, tá? Então o cabelo é tão importante que no budismo todos raspam o cabelo para fazer essa renúncia, tá? Dos bens materiais, de ter um valor mais em outras partes espirituais. Continuando com a história da tricologia, temos uma constelação que chama Berenice, tá? Que chama como a Berenices. Berenice era a rainha do Egito, o marido dela foi para a guerra e os deuses adoravam o cabelo dela. E ela prometeu que se os deuses trouxessem o marido dela da guerra, ela doaria o cabelo dela para os deuses. E os deuses fizeram uma constelação com o cabelo dela. Então, assim, pensando nas histórias, pensando nas coisas, a gente percebe nossa responsabilidade com os problemas capilares dentro da sociedade, tá? A prevalência é muito alta, mas ainda grande parte dos pacientes procuram recursos alternativos. Então, uma pergunta que muitos alunos me fazem é: a tricologia está em moda ou é uma coisa que vai durar um bom tempo? E eu acabo falando que 100% das pessoas vão ter, ou já tiveram, ou estão tendo problema capilar, tá? Então, os homens vão ter calvície em algum momento da vida, mulher vai ter queda capilar em algum momento da vida, quebra por causa da química, ou qualquer coisa relacionada à parte capilar, tá? Então, essa prevalência vai continuar sempre alta. E a tendência é que isso aumente essa procura, porque hoje os pacientes estão percebendo que nós médicos somos os principais responsáveis pelo tratamento, diagnóstico e tratamento das quedas capilares, das alopécias, tá bom? Então, isso a tendência é continuar sempre numa crescente. Lógico, em algum momento se estabiliza, mas a procura sempre é alta, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, tá? E aí eu sempre falo que o tratamento precoce aumenta o sucesso, isso em qualquer doença, né? E na tricologia não é diferente. Então, se a gente tem um diagnóstico mais precoce, se a gente sabe fazer esse diagnóstico da melhor forma, o resultado, o tratamento, ele tem um sucesso maior de acontecer, tá? Uma coisa interessante que Sinclair e o Kligman levantaram
é que as pessoas começam a perceber que está tendo que é uma queda capilar, principalmente nós homens, quando já caiu 30% ou 40% do seu cabelo. Antes disso, as pessoas não conseguem perceber, não é tão perceptível, principalmente na alopecia androgenética masculina, tá bom? E aí, entrando um pouquinho mais na anatomia, na parte da tricologia mesmo, na nossa aula, tá? Então, a anatomia a gente divide os fios em terminais, são fios mais longos, grossos, pigmentados. Ele tem um músculo piloeretor e medula. O músculo piloeretor é que deixa o fio em pé quando está frio, ou, por exemplo, tá? Geralmente o diâmetro igual ou maior a 0,06 milímetros. A gente tem os fios intermediários, que vai de 0,03 a 0,06 milímetros, e os velos, que são pequenos, geralmente são menores de 2 centímetros, eles são mais macios, delgados, sem medula, pigmentação menor, então geralmente são mais claros, e muitas vezes não tem esse músculo piloeretor. Geralmente o diâmetro de menor de 0,03, tá? E o interessante do velos é que geralmente ele é mais superficial ao couro cabeludo e em relação ao terminal. A gente vê isso muito na histopatologia quando a gente faz a biópsia. Então, por exemplo, aqui a gente tem os fios terminais e um velos, um do lado do outro, para ter uma comparação. Vocês podem reparar que o terminal ele é mais profundo e o velos ele é mais superficial no couro cabeludo. Aqui um corte histopatológico, tá? Então, para vocês verem também glândula sebácea, a gente consegue distribuir esse fio quando a gente manda para o patologista, né, ele consegue te falar se o processo inflamatório está no infundíbulo, no istmo, no bulbo, e isso consegue nos ajudar a ter um diagnóstico melhor da patologia. Indo para a anatomia da haste, especificamente, a haste ela é dividida em medula, córtex e cutícula. Tá? A medula é a parte mais interna, mais central, onde as células estão cheias de vacúolos de glicogênio. Geralmente, essas células elas desidratam e os vacúolos são representados por espaço com ar. Tá? O córtex ela é a parte mais volumosa do fio, que vai aproximadamente 90% do fio ele é córtex. E é o que é responsável pela resistência da haste, e ela é totalmente ceratinizada, tá? E a cutícula, que muitas pessoas conhecem, né? A cutícula é a parte externa do fio, ela é responsável pelo brilho, pela penteabilidade dos fios. Ela é composta de 5 a 7 camadas de células planas, com bordas livres voltadas para a parte distal do pelo. Tá? Então, quem sente geralmente a primeira agressão, então, agressões químicas, agressões do frio, do vento, são geralmente a parte da cutícula, que protege todo o córtex e medula. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, então, a medula é a parte mais central, o córtex essa é a parte branca, onde é a maior parte da haste, em torno de 90%, e o laranja ali é a cutícula, tá? Então, a cutícula é o que faz toda a proteção da parte interna da haste. E aí, saindo da anatomia, indo para o ciclo biológico dos fios, então a gente até o século XIX, a gente não conhecia muito bem esse mecanismo de reposição dos fios, tanto da mecanismo de perda quanto de reposição. E hoje em dia a gente está conseguindo cada vez mais entender esse ciclo biológico, está ajudando tanto no diagnóstico quanto no tratamento e acompanhamento das doenças. Então a gente tem um crescimento que a gente chama de mosaico. O que significa isso? Enquanto tem fios que estão caindo, tem outros que estão nascendo. Não estão todos os fios na mesma fase. Se todos os fios estivessem na mesma fase capilar, em algum momento nós perderíamos todos os fios e nasceriam tudo de uma vez. Não é isso que acontece, né? Então tem fios que estão na fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena, tem fios que estão na fase de repouso, que a gente chama de fase telógena, e tem fios que estão na fase catágena, tá? Que é a fase de transição.
essas são as 3 principais fases, tá? Hoje a gente ainda considera outras fases, dependendo da onde você estuda. Então, tem fase exógena ou quenógena também, tá? Então, mas essas 3 são as principais. Falando um pouquinho delas, a fase anágena é a nossa fase de crescimento, ela dura vários anos. Depois a gente vai para uma fase de transição, chamada de fase catágena. Essa fase dura apenas 2, 3 semanas, poucas semanas. E a fase telógena, que é a fase de repouso, onde o fio fica ali parado antes de cair. E essa fase telógena ela dura em torno de 3 meses. Aqui, por exemplo, é um fio na fase anágena, no microscópio óptico, tá? E aqui a gente consegue ver esses que parecem um cotonete, que tem parece um algodão em volta, são fios telógenos, tá? Então a gente verifica muito esses fios no tricograma, quando a gente faz isso no ambulatório e na nossa aula de tricograma, tá? Vou falar um pouquinho mais de tricograma mais na frente. Características do cabelo. Então, uma coisa interessante, aqui algumas curiosidades. A fase anágena, essa fase de crescimento nossa, ela é determinada geneticamente. Então, o que significa isso? Então, se a pessoa tem um fio que a fase de crescimento dura 2 anos, ela vai ter um fio de aproximadamente 24 centímetros, porque a gente tem um crescimento médio de 1 centímetro ao mês, em média. Se essa pessoa tem uma fase anágena geneticamente de 5 anos aproximadamente, ela consegue ter um fio mais comprido. Então, por isso que tem pessoas que conseguem, com facilidade, deixar o cabelo até a cintura ou até maior, e tem gente que não consegue passar do ombro. Lógico, por exemplo, o minoxidil consegue prolongar um pouco a fase anágena. Então, a gente consegue melhorar um pouco essa fase de crescimento, tá? Mas isso é genético, tá? Então, por isso que pessoas têm mais facilidade de ter o cabelo comprido e outras menos. Outra curiosidade, então, isso é muito importante, eu falo sempre, tanto para os alunos quanto para os pacientes, porque muitas vezes o paciente chega falando em queda capilar, mas a gente tem uma queda fisiológica. Os fios, 60, 100 fios vão cair por dia, isso é normal, tá? Então, não significa, se a gente está tendo uma queda pequena na hora do banho, principalmente, que isso seja patológico, seja alguma doença. Isso pode ser fisiológico, tá? Existem até estudos mostrando que determinadas épocas do ano a gente pode ter uma alopécia sazonal. Então, geralmente na época de outubro, setembro, tem algumas pessoas que têm uma queda mais intensa, tá bom? Então, isso também existem estudos comprovando essa alteração. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês verem a diferença, dependendo do tipo de cabelo, tá? Então, e número de folículos. Então, caucasianos, geralmente cabelos loiros, aproximadamente 130 mil folículos pilosos distribuídos no couro cabeludo. Quando a gente tem caucasianos, mais castanho escuro, preto, isso é em torno de 110 mil folículos pilosos. Ruivos, afro-americanos e asiáticos, geralmente em torno de 90 mil folículos pilosos, em média. Bom? Aqui na segunda tabela, aquilo que eu tinha falado anteriormente, então a fase anágena, ela pode durar de 2 a 6 anos. Existem estudos falando de 2 a 10 anos. Tá? A fase catágena, que é aquela fase de transição, poucas semanas, 2 a 3. E a fase de repouso, a fase telógena, durando em torno de 3 meses. Tá bom? E aí, pensando, temos fios em mosaico, em crescimento em mosaico. Quantos que estão em fase anágena e quantos estão em fase telógena e catágena? Então, 85 a 90% dos fios estão na fase de crescimento neste momento. Catágena menos de 1%, e de 10 a 15% dos fios estão numa fase de repouso neste momento do seu couro cabeludo. Por isso que a gente tem esses fios caindo, de 60 a 100 fios caindo todos os dias. Tá?
uma coisa interessante é sempre perguntar para o paciente quanto tempo ele está sem lavar o cabelo, por exemplo. Porque se a mulher, por exemplo, ela não lava todo dia, ela lava a cada 3 dias, geralmente acumula muitos fios para a hora do banho, porque na hora do banho, na hora que passa o shampoo, o condicionador, é o momento que cai mais fio. Tá? Então, se ela lava com uma frequência menor, a tendência é que esses fios se acumulem e caiam 120, 200 fios fisiologicamente. Tá? Então, isso é sempre interessante saber a frequência de lavagem para a gente pensar se essa quantidade que está caindo é fisiológica ou não. E aí, quando o paciente chega no consultório, é uma coisa. Ele sempre vai falar que está tendo queda de cabelo. Essa expressão que ele utiliza. Então, por que você veio no consultório? Ah, porque eu estou tendo queda de cabelo. Tá? Mas nem sempre é queda de cabelo. Então, essa expressão é utilizada muitas vezes, ele está tendo outra coisa que a gente tem que estar investigando. Por exemplo, realmente pode ser uma queda capilar, pode ser um eflúvio telógeno. Ele teve ele usou anabolizante, ou ele teve uma infecção, ou ele teve Covid, pós-parto, tudo isso pode desencadear um eflúvio telógeno. Então, pode ser que realmente ela está tendo uma queda de cabelo. Segunda opção, ela pode estar tendo uma quebra do cabelo, uma quebra, tá? Após uma manipulação cosmética. Ah, fez uma tintura, tintura geralmente não é tão agressiva, mas fez luzes, fez uma progressiva, e está tendo quebra, e ela não está entendendo que aquilo é uma quebra, ela está entendendo aquilo como uma queda capilar. Isso também pode acontecer em genodermatoses. Tem algumas genodermatoses que podem deixar o cabelo mais quebradiço e quebrar com mais facilidade. Outra possibilidade é aqueles pacientes que são obsessivos pelo cabelo. Né? Então, por menor que seja a queda, para ele pode significar um verdadeiro transtorno. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, sempre tem pacientes que têm essa obsessão pelos cabelos e essa preocupação. Então, é importante também a gente fazer um diagnóstico e saber orientar e encaminhar ele para tratamento se necessário. Tá? Pacientes com tricotilomania ou psicopatias que deliberadamente arrancam ou cortam os cabelos. Então, isso também, o paciente muitas vezes não te conta que ele faz isso. Ele vai falar o quê? Estou tendo uma queda capilar. E aí você, investigando, conversando, vai pensar na tricotilomania. E outra coisa que acontece com muita frequência é a alopecia androgenética. A alopecia androgenética, a calvície, né? Então a alopecia androgenética masculina ou a alopecia padrão feminino, ela tem um afinamento, não uma queda, né? Então é muito comum, principalmente quando o homem chega no consultório, ele fala, ó, eu tô com o cabelo caindo, né? E aí eu sempre pergunto, você tá vendo fios caindo na hora do banho ou tá ficando cada vez mais ralo? Cada vez você consegue ver mais o couro cabeludo do que antes você não via. Então, é essa confusão que muitas vezes o paciente acaba falando, tá? Então, dependendo da situação, quem tem que fazer as perguntas adequadas, fazer os exames adequados, o diagnóstico adequado, somos nós, médicos, tá? E aí entra a anamnese, né? A anamnese clássica, então, identificação do paciente, anamnese, várias perguntas, histórico pessoal, familiar, exame físico dos cabelos, do couro cabeludo e exame físico geral, né? Então é muito importante, muitas vezes, fazer um exame físico geral para estar procurando outras alterações, por exemplo, ressecamento da pele, pensando no hipotireoidismo, que pode dar queda capilar, perda de pelos corporais, tudo isso pode ajudar a gente num diagnóstico de queda capilar, tá? Então, por exemplo, na anamnese, o que a gente pode perguntar? Qual que é a queixa principal? Qual que é a área acometida? Essa doença acomete outras áreas do corpo? Então, você tem alguma alteração ungueal? Você tem alteração de pelos corporais? Como que está a pele do corpo? Tá? Faz quanto tempo? Essa doença está estável, aumentando, diminuindo? Essa característica ou consistência dos cabelos
teve mudança ao longo do tempo, tá? Então, são algumas perguntas que a gente vai sempre aprofundando e tentando chegar no diagnóstico, sempre associado ao exame físico, né? Aí sempre entrando outras coisas, como alteração do couro cabeludo, já teve outras crises, né? Então tem doenças que são crises. Então já aconteceu isso anteriormente, repilou quando você teve. Então, por exemplo, a alopecia areata, ela acontece muito em crises. Então a pessoa tem aquela bolinha sem cabelo, repila muitas vezes até sozinho, e aí depois de algum momento ela tem outra crise. Então ela pode chegar num momento e falar, ó, já tive isso anteriormente, repilou, e agora eu passei por um estresse, eu tive uma infecção, tô tendo de novo, tá? Então, aqui são alguns exames, algumas perguntas que a gente acaba fazendo durante a anamnese do paciente de tricologia. História pessoal, então a gente acaba perguntando doenças, operações, internações, tem alguma doença atual, faz algum tratamento, teve perda de peso, crise emocional nos últimos meses. A gente pergunta sobre profissão atual e anteriores. Então, já tive paciente que trabalhava com raio-x e estava sendo exposto a muito à radiação e teve uma queda capilar, tá? Drogas que foram utilizadas, usa anticoncepcional, não usa, usa Mirena. Então, a gente sempre acaba perguntando e tentando entender a história pessoal desse paciente, tá? Mulheres, a gente pergunta sobre filhos, quantos, última gravidez. A gente sabe que pós-parto é bem comum ter um eflúvio telógeno, tá? Então, durante a gravidez, geralmente, a mulher fica com o cabelo mais cheio, mas no pós-parto, a tendência é que ela tenha uma queda, tá? Isso é fisiológico, geralmente. História pessoal, também menstrual, endocrinológica, alimentação. Então, a gente acaba pedindo muito alimentação. Hoje em dia, muitas pessoas vegetarianas ou veganas que não estão tendo um bom acompanhamento com o nutricionista. Então, teve uma queda muito de ingestão proteica, de ferro, vitamina B12. Então, lógico, sendo feito com acompanhamento sempre é muito bom, mas se qualquer coisa que não é feito com acompanhamento acaba podendo ter uma alteração na parte nutricional, bom? História de drogas, então isso acaba sendo muito importante para o eflúvio telógeno. Então existem mais de 354 drogas causadas que causam alopécias. Isso foi descrito pelo livro do Litz, tá? Elas geralmente causam um eflúvio telógeno, uma alopecia mais difusa, geralmente mais comum em mulheres. Então as mulheres têm uma tendência a usar medicamentos mais do que homens. Mulheres se cuidam mais do que homens, então homens acabam fugindo mais dos médicos e acabam utilizando menos medicamentos no dia a dia, tá? Geralmente, 2 a 5 meses após o medicamento ter iniciado, então pode causar. Eu vou falar alguns. Geralmente, o citostático, então quimioterapia, geralmente o início é mais rápido, 2 semanas após, dependendo do citostático. E geralmente, quando você suspende a droga, demora de 1 a 3 meses para melhorar. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente. Então, por exemplo, algumas drogas que podem dar queda capilar são quimioterápicos, anticoagulantes, hormônios, então anticoncepcionais, próprio Mirena pode dar, anticonvulsivantes, tá? Captopril, isotretinoína, que a gente acaba usando muito na acne, tá? Então, eu coloquei alguns aqui, deixei em negrito os principais, mas tem mais de 354, segundo o Litz, tá? O exame físico da tricologia é um pouco diferente do exame físico geral. Então, enquanto geralmente a gente faz um exame físico geral deitado na maca, o exame físico tricológico é sentado, tá? Geralmente uma cadeira um pouco mais baixa para que você consiga, quando você estiver atrás do paciente, você consiga observar todo o couro cabeludo. Geralmente um local bem iluminado, a luz natural sempre que possível, tá? Retirar todos os acessórios, presilhas, lenços, bonés, grampos e
sistematizar essa observação. Então, tudo que a gente padroniza, sistematiza, a gente acaba não esquecendo. Então, eu vou começar pela região occipital e eu vou até a região frontal, ou não. Eu vou começar pela região frontal e vou até a occipital. Tenta sistematizar essa observação. Eu vou começar com um dermatoscópio, eu vou fazer o teste da tração primeiro, tá? Então, sempre deixa isso mais padronizado para você não esquecer e para ficar dentro da rotina, ficar mais prático para você esse atendimento, tá? Não se esqueça de examinar toda a implantação dos fios, então toda a região do couro cabeludo, desde a região frontal, occipital. Aqui são as divisões, então ali a região frontal, o P é a região parietal, o vértex, né? Então a região aqui da coroa, que a gente, mas o nome certo é vértex, região temporal e a região occipital, tá? Essas são as divisões do couro cabeludo de forma teórica aqui, para ficar mais prático na descrição das lesões. E a gente tem os métodos propedêuticos, que ajudam a gente de caráter, que ajudam a gente a fazer o diagnóstico, tá? Então eu pus aqui de caráter didático as manobras divididas em não invasivos, semi-invasivos e invasivos. Então os não invasivos, principalmente a tricoscopia. Então a tricoscopia a gente faz em 100% dos pacientes, tá? Então, a tricoscopia ela pode ser feita tanto com um dermatoscópio quanto com um videodermatoscópio, tá? Que é acoplado ao computador. Geralmente, aqui no consultório, a gente utiliza ambos para os alunos verem qual a sua preferência. Então, a gente acaba utilizando tanto, vou dar o exemplo, Dino-Lite, como um dermatoscópio acoplado a uma máquina de fotografia. Então, a gente acaba tendo aula de fotografia, de como padronizar isso, porque vai ajudar muito no mostrar para o paciente, acompanhar o paciente, isso faz toda a diferença no consultório, tá? Outro não invasivo que a gente utiliza mais, a gente utiliza bastante também, é o teste de atração suave, que eu vou falar um pouquinho ali na frente. Existem outros que a gente acaba fazendo no dia a dia, mas os não invasivos, os principais são esses dois. Semi-invasivos, o tricograma, tá? Vou falar um pouquinho do tricograma. A gente faz tanto no ambulatório quanto a gente tem aula teórica e prática de tricograma. E os mais invasivos, que é a biópsia, né? Que a gente também faz, te orienta, local de coleta, para onde manda, como manda, qual descrição. Então isso acaba sendo muito importante, tá? Vou falar um pouquinho desses métodos propedêuticos. O teste de atração suave, não sei se todos conhecem, consiste em prender alguns fios do cabelo entre as polpas digitais, geralmente do indicador do polegar. Tem gente que pega com os 3 dedos, tá? O polegar, o indicador e o médio. Fazer uma compressão nesses fios, uma compressão suave, e deslizar o dedo no sentido distal dos fios, e depois contar e analisar esses fios que desprenderam, tá? Coloquei uma foto para vocês entenderem melhor. Então, pode pegar, você traciona. Então, geralmente, você pega aproximadamente 60 fios entre a polpa digital, faz uma tração suave e depois conta e analisa esses fios que caíram. O número de cabelos tracionados, então foi aquilo que eu falei, aproximadamente 60 fios, mas isso não é tão unânime. Você acha artigos falando de 8 a 80 fios. O chapiro sugere aproximadamente 60, e a média normal que se solta seria abaixo de 6 fios. Hoje tem gente falando em menos de 4 fios sendo o normal, tá? Então, da onde que a gente tira isso? Se a gente puxou 60 fios, de 10 a 20% estão na fase telógena, e muitos ainda estão aderidos ao saco epitelial. Então, o normal é soltar menos de 10% dos fios que estamos tracionando. Tá? Então, se a gente puxou aproximadamente 60 fios, ele tem que cair abaixo de 6 fios. A gente considera isso normal. Tá? Alguns artigos estão tentando diminuir isso para 4 fios, sendo considerado normal. Tricoscopia.
tá? Então, na tricoscopia, a gente observa 5 itens principais. Então, couro cabeludo, disposição dos fios, o ósteo folicular, a haste do cabelo e a extremidade da haste, tá? Então, a tricoscopia ela pode avaliar toda essa parte do couro cabeludo, tá? Então, no couro cabeludo a gente vê descamação, presença de vasos, eritema. Então, tudo isso vai ajudar a gente no diagnóstico da patologia. A disposição arquitetônica dos fios, como que estão distribuídos aqueles fios, se diminuiu a quantidade de fios por ósteo, tá? O ósteo folicular, a gente pode observar se tem pontos brancos, que são o ósteo já cicatricial, já fechado. A gente pode ver os pontos pretos, é o ósteo onde a haste quebrou lá embaixo, tá? A gente pode avaliar as hastes, as extremidades das hastes, para ver se está tendo alguma agressão, alguma genodermatose. Então, a gente pode sempre associar, pode e deve sempre avaliar a tricoscopia em todo o couro cabeludo, tá? Desde o couro cabeludo até a ponta da haste. Tá? Aqui, por exemplo, um couro cabeludo, onde a gente consegue observar que está tendo afinamento, a gente já vê algumas unidades foliculares com uma densidade, com uma quantidade menor de hastes, tá? Provavelmente um paciente que tem uma alopecia androgenética. Tá? Aqui, já a gente avalia já o couro cabeludo como um eritema importante, áreas brancas cicatriciais, cabelos em tufos, né? Então você vê que tem várias hastes saindo no mesmo local. Então, a gente chama isso de cabelos em tufos. Então, isso também vai nos ajudando no diagnóstico. Bom, indo para outro, para o tricograma agora, um semi-invasivo. Então, o tricograma geralmente ele é feito no local onde a doença está em maior atividade. Geralmente, ela é mais utilizada para o eflúvio telógeno, um eflúvio telógeno que a gente está na dúvida, um eflúvio telógeno crônico, que a gente não está descobrindo a causa, tá? É a maior indicação do tricograma no consultório, tá? E também isso acaba nos diferenciando de outros profissionais, tá? Então, por isso o tricograma acaba sendo muito importante no dia a dia de consultório. A gente geralmente tem um cuidado na coleta, de 4 a 7 dias sem lavar ou molhar os cabelos. A gente também orienta evitar escovar ou prender esses fios sob tensão, tá? Para não atrapalhar e não dar um falso positivo na hora da coleta do tricograma. Tá? Aqui, como que a gente faz a coleta rapidamente? Tá? A gente isola um chumaço de aproximadamente 100 fios. Muitas vezes a gente prende esse chumaço numa fita adesiva, no micropore. Essa região esterilizada, passa um clorexidine, geralmente aquoso. Tem gente que anestesia, tá? Tem gente que prefere não anestesiar, porque a atração ela é tão rápida que muitas vezes dói menos do que a anestesia, mas tem pacientes que ficam mais confortáveis quando a gente faz uma infiltração anestésica no local, uma infiltração. A gente pega esse chumaço, prende ele num porta-agulha, tá? E esse porta-agulha você vê que ele tem um manguito ali, e aí você gira, e você faz uma tração 90 graus, tá? Tem que ser uma tração rápida, para não ter quebra. Se você fizer uma tração muito lenta, você quebra o fio. Então, uma tração rápida e perpendicular ao couro cabeludo. Muitas vezes você segura o couro cabeludo com alguma coisa, faz uma tração, tá? Contra a tração que você vai puxar, para ficar mais fácil dos fios se desprenderem. Depois, com esses fios em mãos, você pode analisar ele imediatamente, pode conservar ele em formal, 10%. Existem algumas resinas que nós utilizamos para esse tricograma durar mais tempo, esses fios. Depois a gente coloca numa lâmina e faz um rastreamento, faz uma análise desses fios no microscópio óptico comum. Tá? Então a gente faz isso aqui geralmente no ambulatório, na aula prática de tricograma. O normal, nós encontrarmos de 80% a 90% de fios anágenos.
de 10 a 20 telógenos e em torno de 1 a 2% de estróficos a gente acaba encontrando. Dependendo dessa alteração dessa porcentagem, por exemplo, a gente encontra mais de 30% de fios telógenos, provavelmente a gente tá vendo um eflúvio telógeno naquele paciente. Aqui, por exemplo, então, novamente, esse fio que parece um cotonete são fios telógenos. Tá? E em volta, parece esse algodão, né? É o saco epitelial. E aí, biópsia, né? Exame anatopatológico, já um exame mais invasivo, que em alguns momentos a gente precisa estar utilizando para nos ajudar no diagnóstico. Geralmente, couro cabeludo a gente utiliza PUNT 4, isso praticamente é padronizado. Nylon 4 geralmente é mais fácil do que o 5, então eu acabo utilizando nylon 4. Corta-agulha, tesoura, anestésico com vaso, constritor sempre, tá? Couro cabeludo sangra muito. Uma dica que eu acabo dando sempre é, se você está sozinho para fazer uma biópsia, usa o anestésico com vaso constritor 30 minutos antes de fazer a biópsia. Por quê? A ação anestésica, ela é rápida, mas a ação de vasoconstrição às vezes demora 20, 30 minutos. Então, se você quer que sangre menos essa biópsia, para ficar mais fácil para você, faz anestesia, espera de 20 a 30 minutos, depois você faz a biópsia. Tá? Gases e pinça, geralmente, pinça, sempre que você puder evitar pinça em qualquer biópsia de pele, é o ideal, você acaba amassando aquela peça e acaba atrapalhando muito o patologista na análise. Tá? Então, existem algumas técnicas que você acaba utilizando, né? Tem gente que pega aquela peça e transfixa com uma agulha para você levantar e cortar com a tesoura, para não ter que pegar com a pinça, tá? Existem outras técnicas para não utilizar a pinça na hora da biópsia. Exame anatopatológico, como todos, mas dentro da dermatologia, da tricologia mais ainda, a técnica ela é dependente do patologista. Então, o ideal é que você mande para um dermatopatologista, então um patologista especialista em dermatologia, e dentro desses existem especialistas em tricologia, tá? Então, a gente acaba orientando, e é muito comum, eu moro fora, eu moro em outro estado, outra cidade, é bem comum que mandem para patologistas aqui de São Paulo, tá? Por Sedex. Põe no formol, manda por Sedex, então é bem comum isso ocorrer aqui com alguns patologistas que a gente tem mais confiança, tá? Então, aquilo que eu falei do PUNT 4, geralmente o patologista vai encontrar de 20 a 30 fios nessa peça. Geralmente, em algumas doenças, a gente faz duas amostras, dois punches, um para o patologista fazer um corte vertical na peça e outro para o patologista fazer um corte transversal na peça. Tá? Então, isso vai ajudar o patologista também a fazer o diagnóstico e nos orientar melhor. Classificação das alopécias. Então, a gente tem dezenas de doenças capilares, tá? Então, tem localizadas, doenças difusas, depois a gente pode classificar em cicatriciais ou não cicatriciais, tá? Aqui algumas que eu deixei em vermelho, principais, que a gente acaba vendo mais no dia a dia: alopecia areata, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, tá? Mas existem diversas, e o bom é que o nosso ambulatório ele é bem completo, a gente acaba vendo sempre doenças diferentes, então isso é um diferencial nosso da nossa pós-graduação aqui no ISMD. Falando rapidamente sobre essas doenças, o eflúvio telógeno, ela é uma transformação prematura da fase de crescimento que vimos anteriormente em uma fase de repouso. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma agressão física, um gatilho, então, por exemplo, tive uma infecção,
comecei a tomar anticoncepcional, usei anabolizante, tive Covid, geralmente 3 meses após esse episódio, a pessoa vai ter uma queda capilar. Tá? Por que isso? Porque quando ela tem essa agressão física, essa agressão, o corpo entende o quê? Preciso guardar energia para outras coisas vitais. Então, os fios que estavam em fase de crescimento, fase anágena, eles transformam uma parte desses fios para a fase telógena. Tá? Então, eles pegam os fios em fase de crescimento e jogam para a fase de repouso. E a fase de repouso dura quanto tempo? 3 meses. Então, por isso que 3 meses, geralmente, após alguma agressão, alguma coisa que o corpo entende como uma agressão, a gente pode ter uma queda capilar. Uma dieta muito restritiva, HIV pode dar isso, alguns medicamentos, tá? Pode acontecer em qualquer idade, grande variedade de fatores, geralmente 3 meses após o evento, aquilo que eu estava falando, mais comum em mulheres, por alguns motivos. Eu já falei anteriormente, mulheres têm costume de usar mais medicamentos do que os homens. Outro, pós-parto, tá? Dá muito eflúvio, anticoncepcional, Mirena, tá? Então, dietas restritivas, mulheres têm um costume maior de fazer dietas restritivas mais do que os homens. Então, as mulheres acabam tendo mais eflúvio telógeno do que os homens. Tá? Quem tem eflúvio telógeno, às vezes, pode ter uma desestesia do couro do cabeludo ou uma sensação de dor tricodínea, tá? Então, às vezes, o paciente ele chega falando de um sintoma, quando eu vou pentear meu couro cabeludo, parece que meu couro cabeludo está sensível, adormecido, ou parece que está queimado de sol. Então, eles chegam falando e geralmente está relacionado ao eflúvio telógeno. Pode estar relacionado a outras doenças, mas é mais comum com o eflúvio telógeno. Algumas causas, a maioria eu já falei, então infecções, cirurgia, parto, aborto, anticoncepcionais, doenças sistêmicas, hipotireoidismo, por exemplo, estresse impactante, radiação solar, restrição proteica, ferro de zinco, infecção HIV e dermatite de contato do couro cabeludo, por exemplo, pode dar um eflúvio telógeno, tá? Alopecia androgenética. Antes de entrar na androgenética, o eflúvio, o ideal é a gente sempre tentar determinar se ele é agudo, menos de 6 meses, ou crônico, mais de 6 meses. E tentar determinar a causa, tá? E aí, determinando a causa, o principal é a gente tirar esse causador e depois existem formas de tratar com nutracêuticos, muitas vezes a gente entra com minoxidil também, tá? Principalmente no eflúvio telógeno crônico. Então a gente acaba abrindo mão de algumas coisas para o tratamento do eflúvio telógeno. Tá? Na alopecia androgenética masculina, a clássica, né? Então regiões temporais, região de vértice. Geralmente, a diferença da alopecia androgenética masculina para a alopecia padrão feminino tem duas coisas principais. Na masculina, a gente tem essa fase anágena muito curta, poucos meses, então são cabelos finos e curtos, tá? Vocês vão ver que na alopecia padrão feminina, na calvície feminina, geralmente são fios finos, mais longos, porque a fase anágena ela não fica curta. Então a fase de crescimento continua do mesmo jeito. Então mulheres elas geralmente têm os fios longos e finos, homens geralmente curtos e finos, tá? A gente tem essa miniaturização do folículo, isso acontece tanto na alopecia androgenética masculina quanto na feminina, tá? E outra coisa diferente também na masculina é que a resposta é mais rápida ao tratamento. A gente tem um arsenal maior de tratamento. Então, os bloqueadores de DHT, finasterida, dudasterida, até o salpalmeto, eles conseguem uma resposta quando a gente associa, principalmente ao minoxidil, muito boa, tá? Aqui na alopecia androgenética masculina. Principalmente se a gente tem um diagnóstico precoce, tá? Um tratamento adequado, uma orientação adequada. Aqui, por exemplo,
aqui a classificação de Hamilton, tá? Então a gente vê que é o padrão clássico que a gente já conhece, então entrada, coroa, né? Até isso evoluir e em algum momento esse paciente não consegue mais ter resposta ao tratamento clínico, ele precisa de um transplante capilar associado. E aí é uma pergunta que muitas vezes o paciente faz, né? Ah, então eu não quero ficar fazendo tratamento medicamentoso, eu vou aguardar para fazer o transplante capilar. Quando você for buscar um transplante capilar, o que que o cirurgião vai fazer? Vai entrar com medicamento antes para você, para melhorar a área doadora e receptora, e você vai sair do transplante capilar usando finasterida ou dudasterida, minoxidil tópico ou minoxidil oral, tá? Então, eles não são transplante ou medicamentosos, né? São complementos, eles são fases, né? Tem momento que você precisa daquele paciente, você consegue tratar ele só com medicamento. Tem paciente que você precisa associar o transplante capilar ao medicamento, tá? Então, é isso que os pacientes precisam entender no dia a dia. A alopecia padrão feminina, a calvície feminina, ela é mais difusa no couro cabeludo, então ela não pega tanto entradas e região de coroa, de vértice, exatamente como a masculina. Então ela vai ter um alargamento dessa risca média. Vou mostrar foto mais para frente. Deixa eu mostrar, depois eu volto. Então vai ter alargamento dessa risca. Então é comum a mulher começar, antes ela dividia o penteado no meio, e aí agora, como tem um contraste maior couro cabeludo e está incomodando, ela começa a fazer a divisão mais lateral, tá? Então você consegue reparar que um meio ele está mais, a densidade está menor, tá? Geralmente, a alopecia padrão feminino, ela responde mais lentamente ao tratamento, tá? E o que a alopecia padrão feminina, ela não responde tão bem aos bloqueadores de DHT, tá? A gente acaba utilizando em alguns casos finasterida, dudasterida, mas o principal tratamento geralmente acaba sendo minoxidil tópico e o minoxidil oral nestas pacientes, tá? E aí, passando por outras rapidamente, alopecia areata. Alopecia areata, a gente tem pacientes que têm alopecia areata igual essa foto, de múltiplas placas. Tem pacientes que têm uma placa única, pode dar na barba, pode dar no couro cabeludo, tá? Tem gente que tem alopecia areata total, que cai todos os fios do couro cabeludo, e tem gente que tem alopecia areata universal, que cai todos os fios do couro cabeludo, corporais, sobrancelha, cílios, tá? Quando mais extensa for essa doença, mais difícil é o tratamento e acompanhamento deste paciente, tá? Cicloscopia, por exemplo, da alopecia areata, então a gente vê pontos pretos, a gente vê esses pontos de exclamação na foto da direita, tá? Tudo isso fala a favor do quê? Alopecia areata e que esta alopecia areata está em atividade, tá? Isso é importante na alopecia areata, saber se ela está em atividade ou não. Geralmente, se ela está em atividade, você precisa de um anti-inflamatório, geralmente corticoides tópicos, né? Geralmente é a primeira linha de tratamento, tá? Se o paciente ele não está em atividade, uma alopecia areata sem atividade, você tem que usar muitas vezes, por exemplo, uma difensiprona, você pode usar um minoxidil tópico para ajudar a estimular, ajudar essa repilação, tá? Alopecia frontal fibrosante, não sei se todos conhecem, mas hoje é a alopecia cicatricial mais comum, tá? Temos muitos pacientes no ambulatório, no consultório, virou uma epidemia, tá? Então, o que começa a acontecer? A testa começa a aumentar, então a linha de implantação do couro cabeludo ela começa a ir para trás. A gente tem geralmente uma associação com madarose, queda da sobrancelha. A gente tem outros sinais bem interessantes, como pigmentações, discromias, essa vascularização mais evidente na região frontal, tá? A gente pode ver essas pápulas normocrômicas, principalmente em regiões temporais, tá?
E a alopecia frontal fibrosante é um diagnóstico que tem que ser feito precoce, por ser cicatricial. Tá? O tratamento ele inclui anti-inflamatórios orais. Quando eu falo anti-inflamatórios orais, eu falo de doxiciclina, por exemplo, que é um antibiótico, mas nós utilizamos a propriedade anti-inflamatória desse antibiótico, hidroxicloroquina, por exemplo, os corticoides tópicos, a gente pode usar isotretinoína oral para tratamento. Então, esse paciente ele precisa ser bem avaliado, tá? A gente fazer um diagnóstico precoce para instituir um tratamento o mais rápido possível para a gente ter um bom resultado. Porque o que já caiu aí não recupera. Então, esse paciente, por exemplo, aí o tratamento ele serve para evitar progredir mais, uma progressão da doença. Tá? A tricoscopia da frontal fibrosante geralmente tem eritema, tem essa descamação perifolicular e muitas vezes um eritema perifolicular. Tá? Então, esses são geralmente o que a gente acaba buscando e encontrando na tricoscopia de um paciente com frontal fibrosante. E aí entra uma coisa que muitos gostam, então os alunos buscam muito, é o diferencial, né? O que a gente pode fazer de diferente? Então a gente tem nas doenças os medicamentos, a gente tem a parte tópica oral, a gente tem o transplante capilar, a gente tem os procedimentos minimamente invasivos, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender que a principal indicação dos procedimentos é para alopecia androgenética masculina e alopecia padrão feminino, calvície. Tá? É isso que a gente tem um pouco de estudo, é isso que a gente tem um pouco de respaldo. Né? Ah, eu faço microagulhamento, eu faço intradermo para eflúvio telógeno, para alopecia areata. Tem um ou outro estudo isolado, mas não é o que a gente orienta a fazer no dia a dia do consultório. Tá? Materiais, protocolos, então tudo isso vai depender do paciente, vai depender da técnica que você utilizar. Então, por exemplo, microagulhamento, MMP, geralmente são procedimentos que a gente faz mensais inicialmente e depois de 3 em 3 meses. Tá? A intradermoterapia, o ideal é que se faça semanalmente ou quinzenalmente. Não, o ideal é não dar um intervalo tão longo, tá? Isso sempre baseado nos artigos científicos, tá? Tem as complicações, então complicações de qualquer procedimento, sangramento, infecção, dor, contraindicações como gravidez, distúrbio de coagulação, infecções ativas, entre outros. E aí uma coisa que os alunos buscam mesmo também é a dúvida, como que eu faço um bloqueio anestésico, ou por que que eu não uso anestésico tópico, tá? Onde eu faço esse bloqueio, como? Então, o anestésico tópico, geralmente no couro cabeludo, ele, ele é meio chatinho, ele é pouco prático, porque você passa um produto tópico que vai ficar todo grudado no fio, muitas vezes ele não penetra tão bem no couro cabeludo, tá? Então ele não tem uma ação tão boa, enquanto o bloqueio, ele fica mais confortável para o paciente fazer aquele procedimento. Então, a gente pode fazer um bloqueio supraorbitário, geralmente 1 ml de cada lado. Tá? Geralmente eu uso anestésico com vasoconstritor. E tem gente que faz anestesia na linha de implantação. Distribui mais ou menos 2 a 3 ml em bolos aqui na linha de implantação. Eu geralmente faço bloqueio. Dói, né, o bloqueio, a gente sabe que, mas é uma dor de 1 minuto. Depois você consegue fazer aquele procedimento de uma forma mais tranquila para o paciente. Técnicas, então, microagulhamento, intradermo, MMP. Tá? Vou falar rapidamente sobre elas. O MMP, não sei se todos conhecem, geralmente o MMP é utilizado a Cheyenne, é um aparelho de tatuagem, tá? Então sai microdoses, então você pode colocar minoxidil, dudasterida, fatores de crescimento, outras coisas no couro cabeludo em pequenas doses. Do lado esquerdo, a intradermo, então a intradermo, a diferença é que você coloca um bolos, né? Então você põe também minoxidil, fatores de crescimento, mas você põe uma quantidade maior, né? Então você faz uma distensão maior da derme, tá? Então
Eu prefiro fazer microdose, então eu faço muito mais MMP do que intradermo. E hoje a intradermo banalizou um pouquinho. Então, várias outras especialidades, biomédicos, dentistas, outras pessoas estão fazendo também. O MMP ele acaba cada vez está ficando mais selecionado para nós médicos. Tá? Essa aqui é Cheyenne, então aqui são algumas agulhas. Geralmente, para couro cabeludo, usa 23 ou 27 Magno. Tá? Vou falar rapidamente sobre alguns artigos, mas só para vocês terem ideias. Existem ainda poucos artigos, tem aumentado cada vez mais, mas ainda tem poucos artigos sobre microagulhamento, sobre intradermo. MMP tem um ou dois apenas. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um artigo de intradermoterapia. Esse daqui ele comparou pacientes utilizando minoxidil versus pacientes que foram injetados minoxidil, realizado intradermoterapia, tá? Então, um grupo, 30 pacientes com tópico e 30 com injetáveis. A padronização das fotos nesse artigo está bem ruim, então isso é sempre que a gente vai avaliar um artigo, a gente tem que ver como ele foi feito, como ele foi construído, tá? E a conclusão que eles chegaram foi que o injetável teve resultados melhores e mais rápidos, tá? Um outro artigo, esse daqui, agora com dudasterida, tá? Intradermoterapia. Então, foram 90 pacientes randomizados em 3 grupos. O grupo A foi feito mesoterapia com dudasterida. O grupo B foi feito um dudasterida mais dexapantenol, biotina e piridoxina. E o grupo C é um grupo controle, que foi injetado salina, tá? Para ter essa comparação. Mais um artigo que as fotos não são boas, não são bem padronizadas, e a conclusão que esse artigo chega é que tanto o grupo A quanto o B tiveram um resultado melhor do que o grupo C, o grupo controle, mas também encontraram algumas alterações de espermograma e de DHT sérico, tá? Então, sempre que eu falo, ó, se o paciente ele tem contraindicação de tomado da asterida, ele tem contraindicação de injetado da asterida. O couro cabeludo ele é bem vascularizado, né? Então vai do dasterida para o organismo. Ele vai ter absorção sistêmica, ele vai ter alteração de DHT, tá? A alteração é menor, os efeitos colaterais são menores, mas se tem uma contraindicação, não adianta você querer injetar DHT no couro cabeludo, tá bom? Só agora um artigo de microagulhamento, tá? Esse daqui foi randomizado também, 100 pacientes. Então, um grupo utilizou só minoxidil e um grupo utilizou minoxidil mais microagulhamento. Tá? Com 3 meses, na semana 12, 91,4% dos pacientes estavam apresentando melhora no grupo de minoxidil mais microagulhamento versus 22,2% do grupo de minoxidil. Tá? E quando o paciente fez a sua própria avaliação, 82% relataram melhora de mais de 50% no grupo de microagulhamento versus apenas 4,5% no grupo de minoxidil. Tá? Então a gente vê que o microagulhamento ele sempre pode ser uma opção para a gente associar ao tratamento que a gente já está fazendo domiciliar, que eu falo. Tá? Então, o que eu quero sempre deixar bem claro, os procedimentos minimamente invasivos, eles servem para complementar o tratamento. O principal é o minoxidil, dasterida, finasterida, salpalmeto, é o tratamento que você faz domiciliar, que ele faz todos os dias. Tá? O procedimento, ele é um plus, ele é um complemento, tá? Ao tratamento que você já está fazendo. Outras coisas que a gente pode estar utilizando, tanto no consultório quanto domiciliarmente. Então, tem pacientes que eu oriento ele comprar o boné de LED, o capacete de LED. Aqui existem várias opções hoje no mercado, tá? Eu também, em alguns momentos, utilizo LED no meu consultório antes do procedimento, tá? Então, também existe essa possibilidade.
Existem também camuflagens, né? Por exemplo, eu trouxe essa, existem, sem nenhum conflito de interesse, Topic, Hermex, são fibras de queratina que você joga como se fosse um saleiro no couro cabeludo. Esses fiozinhos, eles aderem por carga elétrica nos fios, engrossam os fios, tá? E isso é tipo uma maquiagem para um efeito, quando você quer ir num evento, quando você quer você vai em algum lugar que você quer, tem o paciente, lógico, ele precisa ter um fio, ele precisa ter cabelo, mas aqueles fios que estão finos a gente consegue momentaneamente engrossar ele, lógico que sai no banho, mas é uma coisa que a gente pode também apresentar para os nossos pacientes, tá? E assim, da tricologia em geral, passei bem rápido, a tricologia é muito grande. Queria falar um pouco da nossa pós-graduação de tricologia aqui no ISMD. A gente está indo para a 10ª turma. Graças a Deus, o feedback da turma é muito boa. Hoje a gente tem uma carga horária de 360 horas, tá? Então é uma carga horária bem legal, o nosso curso é bem conceituado. Preceptores, tanto de São Paulo quanto de Belo Horizonte, Botucatu, então temos preceptores que fizeram tricologia na Unifesp, preceptores que fizeram no servidor municipal, preceptores que fizeram na Suíça, junto com o Ralph Trubb. Então a gente tem preceptores especialistas em tricologia que basicamente fazem apenas isso no consultório, tá? Então a gente consegue trazer para vocês muita confiança, principalmente no nosso ambulatório, muito aprendizado, e o que deixa a gente muito animado é que a maioria dos alunos dessa turma nova, eles foram indicações de alunos anteriores. Então toda a turma sai falando muito bem da gente, muito bem do nosso curso, e isso vai fazendo que cada ano que passa a gente tem uma turma maior, uma turma mais forte. E eu falo que o boca a boca ainda é o principal quando a gente quer ter pacientes ou alunos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Como que é dividida nossas aulas aqui? Então, a gente tem 2 dias de ambulatórios, tá? Então, geralmente, os ambulatórios, eles são bem interessantes. Então, eu sempre oriento que os alunos não faltem, né? Porque é onde a gente acaba aprendendo e consolidando toda aquela parte teórica que a gente fala, que a gente passa no dia a dia, tá? O ambulatório de quinta acaba sendo opcional e o ambulatório de domingo, ele é o nosso ambulatório obrigatório, tá? Uma coisa que os alunos sempre perguntam é: a gente tem bastante paciente? A gente tem muito paciente. Na verdade, eu preciso até segurar um pouco, porque o que eu brinco é o ambulatório ele não é uma tocação de serviço, não é a gente tem que ter uma quantidade adequada para não ser tocação, mas não ter pouco. Então a aprendizagem do ambulatório ela é muito boa, porque a gente sempre a gente começa com menos pacientes e vai aumentando ao longo do curso, né? Por hora, por exemplo, para isso se adaptar com a turma, se adaptar ao aluno, tá? Então, isso para a gente é muito importante. E as aulas teóricas, sexta e sábado, online, tá? Então, a gente acaba tendo aulas bem interessantes. Por exemplo, então a gente fala desde anatomia, fisiologia, a gente fala toda a parte de semiologia, então todos os exames que a gente faz, a gente tem aulas das alopécias cicatriciais e não cicatriciais, tricograma, tanto teórico quanto prática. Tricoscopia, a gente tem a aula teórica um dia inteiro, mas a tricoscopia é todo dia, né? Então, todo ambulatório, a gente faz tricoscopia em 100% dos pacientes, né? Então, vocês saem com uma bagagem muito boa de tricoscopia, tá? Biópsia, anatopatológico, então a gente orienta como fazer, a gente faz no ambulatório, a gente orienta onde mandar, de que forma mandar, onde coletar, tá?
tinha CAPS, doenças na infância, psoríase, dermatite seborreica, sífilis, genodermatose. A gente tem distúrbios de haste, a própria tricotilomania que eu falei anteriormente, que é aquela mania de retirar, de arrancar os fios, tá? A gente vai para os procedimentos minimamente invasivos, então esses a gente acaba tendo aula teórica e 2 ou 3 práticas, dependendo da turma. Então a gente pega um dia inteiro, faz intradermoterapia, faz microagulhamento automático, faz microagulhamento com roller, faz MMP, ensina a fazer o bloqueio anestésico. Então a gente acaba abordando todas as dúvidas que os alunos têm. É uma aula que todos acabam gostando muito. Cosmiatria capilar, então falar de tintura, falar de shampoo, falar de progressivas e outras coisas. Marketing médico, então a gente fala um pouco de consultório, dá dicas de consultório, orienta algumas coisas que você poderia estar. Quem está começando um consultório que você deve ter. Eu já tenho um consultório há mais tempo, de como você pode estar melhorando ele, crescendo ele. A gente tem aula de fotografia para a gente saber padronizar as fotografias do couro cabeludo, de como tirar, porque muitas doenças a gente tem que acompanhar através da fotografia, né? Porque muitas, ou a resposta é lenta, ou, por exemplo, as alopecias cicatrizais, a gente quer ver se ela não está progredindo. Então, a fotografia bem feita dentro da tricologia é essencial, tá? Transplante capilar, a gente tem aula teórica, então a gente acaba abordando, mostrando toda essa parte de transplante, tá? A gente tem um preceptor muito bom de transplante capilar, que já faz isso há muitos anos. A gente acaba abordando muito essa teoria também, tá? Então, o que eu falo é que o nosso conteúdo é muito completo e preceptores que basicamente só fazem tricologia, então a gente acaba deixando o curso muito interessante e tendo feedbacks muito bons de todas as turmas. E agora a gente está na 10ª com a maior turma que a gente já teve, né? Isso significa que a gente está num crescimento bem legal. Alguns livros que a gente acaba indicando, né, para quem gosta, para quem tem interesse. Esse aqui é o livro de Dermatologia das Alopécias e Estudos dos Cabelos. Eu, a doutora Bianca e o doutor Pedro, nós três tivemos o prazer de participar em alguns capítulos desse livro, tá? Então, é um livro muito legal, com autores internacionais, outros livros interessantes de patologia. Esse Atlas de Patologia é muito bom. Atlas de Tricoscopia da Rudinica, por exemplo, tá? Outros livros da Antonella. Esse tratado do José Pereira é bem interessante. Então, a gente tem livros que podem estar te ajudando no conhecimento e nessa parte inicial da tricologia, tá? De qualquer forma, foi um prazer falar com vocês. Eu deixo aqui meu Instagram, meu e-mail, se tiverem qualquer dúvida sobre a tricologia, quiserem conversar sobre o curso, quiserem bater algum papo, fiquem à vontade, estou sempre à disposição e, e vejo vocês talvez na pós-graduação. Um abraço.